Olá, olha eu aqui de novo. Eu sou Cícero Santos do canal Artes e Delícias. E nesse vídeo eu vou trazer mais uma pintura em gesso. Olá, hoje eu gostaria de mandar um abraço para a Márcia e para a Marília da loja Fazendo com as Mãos. A loja Fazendo com as Mãos fica na General Câmara número 140 e tem as melhores peças em gesso para você pintar. Caso você more na Baixada Santista, é um local mais fácil para você adquirir suas peças. Essa peça é de uma figura de uma águia e eu vou tentar reproduzir. Bom, me preparando aí para mais uma pintura em gesso. Hoje vou pintar a águia. Só um comentário. Essa peça em gesso ela já está pronta. Eu já fiz todo o passo a passo de limpeza e preparação. Eu tenho já um vídeo que passa boa parte desse tipo de preparação. Eu vou preparar um novo vídeo só da preparação do gesso. Esse a gente só vai ver a parte da pintura. A águia, a gente vai separar os tons amarelo bem forte, porque os bicos e as garras têm um tom amarelo bem forte, bem vivo, tom ouro. Eu gosto de começar pelas partes mais pequenas, então eu estou preparando já a pintura do olho. O olho do falcão, né, da águia, ele é muito claro, é um castanho quase claro, então eu estou usando um verdinho aí bem claro, um verdinho bebê, e aí eu vou fazer uma mistura com um pouquinho de palha para dar o tom do castanho bem claro. Chega a ficar quase um tom verde, né, meio esverdeado. Aí pegando um pouquinho da tinta palha para misturar com o verde. Começando então aí a pintura do olho. Os olhos da águia eles são os olhos da águia são bem fortes. Os olhos da águia são bem fortes. Além da cor clara, tem um círculo preto ao redor dos olhos. A mesma cor amarela do bico, ela também passa ao redor aí dos olhos. Ou seja, o olho ele vai ser um tom quase verde bem claro, quase castanho claro, e aí ele é circulado com um tom preto, e ao redor dos olhos ele tem o tom amarelo, que é o amarelo ouro da cor do bico e das garras. Aí a parte pretinha ao redor dos olhos. Lembrando que para esse tipo de pintura você tem que usar o pincel chamado filete. Ele tem que ser bem fininho. Os traços têm que ser bem finos e a quantidade de tinta que você pega com ele é mínima. Esse pincel é para pintar os olhos, para fazer a sobrancelha, para pintar a parte interna do olho. Para fazer o centro do olho e esse contorno do olho, você precisa segurar o pincel filete bem firme e ser preciso nos traços. Isso é uma terapia e tanto. Vamos começar então agora a fazer a parte maior do corpo da águia, que é toda em cor preta. E eu já vou deixar a parte da cabeça até bem abaixo do pescoço, sem a pintura, porque essa parte será branca. Então a gente vai passar uma tinta branca depois para realçar, né? Mas aí você já deixa porque fica mais fácil. A águia, ela tem a cabeça dela toda branca. A camada de tinta preta tem que ser bem generosa.
O pincel que deve se usar para as asas, essa parte, porque é uma figura grande, deve ser um pouco maior, para que facilite aí o trabalho ser mais rápido. Vamos utilizar o amarelo ouro para fazer o bico. Vamos começar aí ao redor dos olhos. Também deve ser com um pincel filete, porque é uma área muito pequenininha, né? É uma área muito pequena. Aos poucos já vai tendo essa visão de uma águia, né? Aos poucos com pouca tinta, só com a preta, já com a cabeça branca e os olhos, já se observa aí bem a figura da águia. Com o pincel filete, a gente vai preenchendo essas partes que é um pouco mais encostada à cabeça da águia, porque se você usar o pincel grosso, você vai pintar fora do espaço, né? E eu quero evitar o menos de erro possível para que não tenha muitas correções. Então você passa ao redor com o pincel filete e aí depois você pode utilizar um pincel um pouco mais grosso para preencher a área maior do bico. Bom, aí tá a área já quase que preenchida. Eu utilizei um pincel um pouquinho mais grosso para isso. A base eu utilizei a cor barro, né, a cor cerâmica. As garras da águia são grandes, né, porque esse é a ferramenta de caça dela. Ela chega a conseguir pegar até animais de grande porte. É uma ave muito bonita. Só lembrando que eu escolhi uma espécie de águia para pintura. Existem outras espécies, né, com uma coloração na plumagem diferente. Eu agora vou passar uma espécie de selante. Esse selante, na verdade, é para a gente dar uma vitrificada em toda essa parte escura, porque para eu trazer as cores mais claras, eu preciso ter uma facilidade de limpar a peça. Então eu vou passar aí uma camada generosa, pode ser de verniz, pode ser de goma laca. Eu estou usando aí um impermeabilizante da Daiara. Ele é meio esbranquiçado, mas depois ele fica totalmente transparente. Na verdade, ele é uma proteção para essa tinta que a gente já passou. Como a gente vai usar outras cores em cima, e eu preciso da facilidade da limpeza, então a gente tem que proteger essa primeira camada de tinta. Lembrando que a goma laca faz o mesmo efeito. Se você quer fazer essa pintura e você tem em casa goma laca ou um verniz, vai ser o mesmo, vai ser a mesma estratégia. Na parte de baixo também eu vou passar esse mesmo produto. Porque a minha ideia é jogar um verde bem clarinho para mostrar como se fosse um lodo ou algo assim envelhecido na montanha. Para todos os cantinhos por exemplo, quando a peça tá em cima de uma outra, como aí, por exemplo, a águia está em cima de rochas, né? Então você, na hora de fazer essa pintura, é sempre com um filete nesses cantinhos, que é para ficar assim, um acabamento com um pouco mais de qualidade, para não misturar as duas figuras, porque nós temos a figura da rocha e temos a águia.
Então, com um pincelzinho filete, se borrou um pouquinho, você consegue fazer ali essa correção. Olha aí já, eu deixei secar 24 horas essa resina que eu passei, para agora continuar aí fazer o acabamento. E agora com uma companhia aí, né? O Tunico sempre gosta de estar pertinho. Eu estou passando aí a segunda demão dessa resina, para que a peça fique mais lisinha possível e eu consiga, agora quando eu for aplicar as cores mais claras, que seja de fácil remoção, de fácil limpeza. Porque essa técnica que eu vou usar é uma técnica que a gente usa para fazer a técnica osso. A gente primeiro enverniza a peça bastante, né, com goma laca ou alguma tinta ou algum verniz, enfim, alguma coisa que sele bem. Depois a gente joga as cores e vai removendo o excesso com tecido. Então essa é a minha ideia. Jogar agora os tons que fazem a plumagem do falcão e removendo os excessos e só deixando os cantinhos, esses cantinhos, os detalhes das penas com esse tom. Então, para isso, a gente precisa selar essa peça muito bem com alguma espécie de resina. Essa resina tem a secagem muito rápido, só que eu gosto de esperar quase 24 horas para que sempre eu tenha um acabamento melhor, para evitar, porque às vezes pode, enfim, estar um pouco mais úmida ou não, e não dar o acabamento que eu quero. E também existe a forma de você ter um pouco mais de qualidade nas suas peças, nas suas pinturas, né? Uma delas eu nunca uso secador de cabelo para secagem de pintura, porque senão ela vai rachar com o tempo, ela vai ficar feia. Após aí a secagem então de 24 horas, agora eu vou começar a fazer os outros tons das plumagens. Eu estou usando aí um marrom, é um marrom um pouco, assim, ele não é tão claro, ele é um pouco mais escuro. Eu vou usar um pouco de terracota e um pouco de palha. Eu vou dar uma clareada no marrom, eu misturei um pouquinho de palha, para ficar um marrom um pouquinho mais claro. Vamos começar pelas penas mais compridas, então a gente vai bem de onde elas saem, debaixo da primeira camada, a gente pinta dali para fora, com esse tom marrom, um pouquinho de palha que deu esse tom marrom um pouquinho mais claro. E na sequência, eu não posso esperar essa tinta secar. Eu já tenho que pegar um paninho úmido e já vou começar a remover todos os excessos. Não tem muito segredo. Com uma flanelinha, eu umedeço um pouquinho essa flanela para tirar com mais facilidade a tinta. E aí removo todo o excesso daquilo que eu coloquei. Ela só vai ficar bem no cantinho e nos espaços para destacar o desenho das penas. A mesma coisa a gente faz no meio e do outro lado. Como a região é quente aqui em Santos, então a gente não pode esperar muito.
Se fosse uma região mais fria, eu conseguiria fazer os dois lados e fazer a limpeza de uma vez só. Então, do mesmo modo, abaixo da primeira camada de pena, então eu pinto de dentro para fora. A ideia é fazer algo mais parecido. A ideia é deixar muito parecido com a plumagem da águia. No meio da coloração das penas da águia, na parte de cima, existem uns tons bem claros. É bem chamuscado assim. A gente vai tentar imitar também essa cor, que aí é a primeira camada de plumagem da asa. Eu usei um pouco da cor de pele, com um pouco da cor palha, para dar esse tom. A cor de pele é o tom salmão bem clarinho. Lembrando que essas cores você mesmo pode misturar e fazer. É fácil de fazê-las, misturar um pouquinho de amarelo, um pouquinho do laranja, um pouquinho do marrom, aí vai colocando um pouquinho do vermelho, até dar esse tom aí, mais ou menos de um tom de pele. Mas como a gente tem tudo pronto, né, é mais fácil comprar. A tinta ela não é tão cara, essas tintas, esses tubinhos pequenos, eles têm um valor bem acessível. Do mesmo modo que a gente pintou as asas na parte de cima, a gente vai fazer por baixo também. Então a gente vai utilizar aquele tom marrom que eu misturei com um pouquinho de terracota e palha para dar esse tom. Da mesma forma, a gente tem aquela primeira camada dela, é da metade dela para fora, de acordo com o desenho da pena. E da mesma forma, eu também vou retirar com esse paninho, que é um paninho macio. Um pouquinho de água para facilitar a retirada. E como a peça está protegida com aquela resina, eu posso fazer isso sem se preocupar que eu não vou danificar a pintura que está abaixo. Você veja que eu não passo essa cor até o final da pena. É só um intermediário. E aí eu já faço também a parte de cima, que é com a outra tinta. E para que não fique diferente também, quando a gente vai fazer essa etapa das asas, a gente sempre faz um lado e faz o outro. Faz um lado e faz o outro. Porque se é uma mistura de tinta, ela tem que ficar igual para os dois lados. Então se a gente for misturar novamente depois, pode ser que não dê o mesmo tom.
Caso na hora de fazer a asa interna você tire um pouquinho do marrom, você pode devolvê-lo novamente um pouquinho, como uma correção, e aí fica tudo normal novamente. Eu joguei também um pouquinho de marrom no corpo, só para tirar o corpinho dela, só para tirar o excesso do não ficar tão preto. E aí agora eu tô jogando um verde bem clarinho, um verde no tom meio piscina. Só para dar um efeito nessas rochas, como se tivesse com um pouquinho de lodo. Esse tom meio esverdeado jogando em cima do mármore, né? Do mar. Esse tom esverdeado jogando aí em cima dessas rochas vermelhas é só para dar um tom de envelhecimento de tempo, né? Estava no tempo, e aí com a umidade da chuva cria aquele tom meio verde. Então é só para dar essa ideia, para não ficar uma pintura simples. Dando um retoque aí nos cantinhos próximos da cabeça, para ficar o mais perfeitinho, com um desenho mais parecido com a figura original. Para a proteção e conservação dessa peça, você pode jogar cera nela, aquele processo de cera que eu já falei em um outro vídeo, e ela vai conservar muito bem e vai ficar bonito também o acabamento da peça. Ou você pode simplesmente usar uma goma laca em cima, é suficiente. Você pode usar também os vernizes em spray. Os vernizes em spray você pode utilizar um que não tenha muito brilho. E como dica, peças em gesso, a gente nunca passa pano, a gente nunca fica limpando. Normalmente a gente passa um pincelzinho para tirar a poeirinha que cai do dia a dia. E aí você consegue conservar essa peça por muitos anos, por muito tempo. Caso lasque, quebre, a gente consegue restaurar, ela fica perfeita. Então nunca jogue sua peça de gesso fora. Você mesmo pode fazer aí a reforma dela, ou pedir para que alguém que mexa com isso faça, né? Normalmente tem lojas, a loja fazendo com as mãos é uma que faz consertos e reformas, eu também faço. Mesmo que quebre um pedaço grande, é possível reconstruir a peça em gesso. Esses passos têm um brilho luminoso nas penas quando bate a luminosidade do sol. Eu também quero reproduzir isso, então eu peguei um pouco de cera, de uma pasta metalizada cera meia bronze, tom bronze, e estou dando uma esfumaçada nas penas para ficar com essa luminosidade natural. A arte é isso, é tentar trazer muito próximo à realidade. Olha como ficou bonito. Para finalizar aí, eu estou usando a resina da Daiara, a mesma que eu utilizei para selar, eu vou usar para finalizar também, para segurar aí toda a pintura que a gente fez. Mas você pode utilizar o que você tiver na sua casa. Você pode utilizar um verniz, você pode utilizar alguma laca. São vários produtos que você pode utilizar para acabamento. Normalmente a gente utiliza mais essa parte da cera para essas artes sacras, né? Esses santos, quando existe encomenda de santos, ou essas figuras, né, como São Francisco, o acabamento fica muito melhor com a cera. E também quando a gente faz a peça do marmorizado, como eu já mostrei aqui no canal, quando você utiliza, né,
a imitação do mármore, principalmente o Carrara, ele é bonito fazer o acabamento com a cera. Olha que bacana. Tá aí a peça pronta. E aí, você tem curtido os meus vídeos? Então não se esqueça de compartilhar, de curtir, se inscreva, clique no sininho para receber novas notificações. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.